Boa noite, professor. O áudio do senhor acho que está desligado, professor. Desculpa. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Boa noite. Beleza, Henrique, tudo bem? Beleza, professor? Fala, Gustavo. Fala, Isla. Ô, Henrique, você é contador, né? Pois não, professor, sou sim. Quando você tem declaração de imposto de renda aí do pessoal que é autônomo, médico, dentista ou até advogado, não sei se você faz, você tem visto cobrança de contribuição previdenciária aí desse pessoal que declarou imposto de renda nos últimos 5 anos ou não? Na prática, eu não tenho visto, não. De Não, né? ganhos autônomos, não. Mas na hora que vai fazer a declaração de rendimentos recebidos de pessoa física, é exigido lá o número do PIS, né? Então, provavelmente vai ter uma ligação bem em breve. Porque, na verdade, vocês vão ver em Seguridade Social que o contribuinte individual, que é o autônomo, ele é responsável tributário por fazer o seu próprio recolhimento, né? Eu já ouvi falar que a Previdência executou algum médico ou algum dentista aí, mas queria saber de alguém que conhecesse efetivamente, sabe? Não, Depois, na prática, eu não vi, não. depois que surgiu a super receita aí, que aí virou competência tudo da Receita Federal a cobrança, né? E, Sim. e aí vocês vão ver em Seguridade Social a parte de recolhimento de contribuição em direito tributário, né? E quem é o responsável tributário pelo recolhimento desse tributo, né? Porque isso é um tributo, a contribuição previdenciária. No caso do contribuinte individual, é o próprio prestador de serviço, né? Eu fiquei curioso, Sim, é o eu dou aula próprio declarante. eu dou aula de seguridade também, e aí eu fiquei curioso, que estava dando exemplo para os alunos, né? Mas eu posso procurar mais a fundo. Tem um grupo aqui de contadores aqui em Pinda. Eu posso perguntar na prática se alguém teve essa experiência. Algum cliente, né, que já foi executado. Eu conheço uma pessoa que disse que já conheceu o médico e dentista que foi executado, mas realmente eu não sei te dizer né, qual que é dessa história aí, eu fiquei curioso, assim, porque a gente dá esse exemplo. Na verdade, a Super Receita teria até essa competência para fazer essa cobrança, né?
na Receita Federal hoje em dia. Você está declarando renda, como é que você não está contribuindo para a Previdência Social? Faz todo sentido. Bom, pessoal, então vamos lá começar aqui. O pessoal está acostumado, acho que com meus atrasos não está entrando, né? Estou tentando não me atrasar nas aulas. O professor já manda mensagem, o professor já está na sala. Como assim? Geralmente atrasa, né? Estou fazendo um semestre diferente. Os alunos começam a reclamar na secretaria. O professor vai por horário atrasado. Né? Mas, enfim. Bom, fazendo aqui um pequeno resumo, aí o pessoal vai chegando até, né? Então, semana passada a gente viu, eu prometi para vocês ver alguns conceitozinhos assim que a gente tem lá em medicina e segurança, que são correlatos assim, né? Por assim dizer. E também disse a vocês, e aí nós estávamos fazendo uma exposição aqui sobre, pode-se dizer que é matéria de segurança e higiene do trabalhador e saúde, a questão da responsabilidade civil por acidente e doença do trabalho. E eu quis dar essa aula, eu quis entrar nesse assunto, não para falar especificamente da responsabilidade civil. Eu falei para vocês, a título de curiosidade, conhecerem, né? Porque são pedidos recorrentes aqui na Justiça do Trabalho, né? Mas eu falei mais pelo sentido de vocês perceberem que dentro desse aspecto de responsabilidade civil e dentro dessa aula, né, que a gente deu, a gente ofere aí culpa, né? E até, se não, né? E até a possibilidade de não auferir a culpa, mas fazer um nexo causal com o ato em si, né? Essa ponte entre o ato ilícito e a atitude, o ato ilícito do agente e o dano, sem falar em culpa, né? Isso pela teoria do risco criado, né? Então, eu não sei se eu cheguei a comentar isso aqui. Então, a gente deu o exemplo. Então, por isso que eu tratei dessa matéria, porque quando eu falo de responsabilidade civil em questões relacionadas à medicina e segurança do trabalho, que é uma das perspectivas, que para o trabalhador que é acidentado ou tem uma doença do trabalho, ele pode ir tanto em cima do empregador pedindo aquelas indenizações que eu passei, como ele pode pedir um benefício previdenciário. Os advogados da área de previdência ganham bastante dinheiro com relação a isso. Quem faz muito previdenciário e entra nesse métier, a previdência em si tá em alta e a advocacia previdenciária, né? E realmente dá um retorno. Se você tiver bastante carteira de clientes, né, e tiver bastante paciência para advogar nesse segmento, é um segmento que dá bastante retorno financeiro para o advogado. Porque isso se judicializa, geralmente, inclusive, quando o INSS não reconhece a incapacidade para o trabalho, né? E você vai discutir a incapacidade, isso vira um processo judicial, e você discute ali 5, 6, 7 anos, e aí lá na frente o judiciário reconhece a incapacidade para o trabalho, né? Ele manda pagar os benefícios desde o momento que você entrou com um procedimento administrativo. Então, às vezes vem lá, um benefício acumulado, aí você tem um precatório, você como advogado, para receber junto com o seu cliente, lá você fez um contrato de risco de 30%, 20%, de 600 mil, 700 mil, então você pega uma bolada, 200, né? Tem bastante advogado atuando nesse segmento aí. É bom se você tiver bastante cliente. Então, quando você entra com a ação contra o empregador, né, você pode pedir a responsabilidade civil dele. E eu quis chamar a atenção disso por um único fato. Não era basicamente... eu dei importância até para o dano, falei do lucro cessante, do dano emergente, do dano moral, do dano estético, mas eu falei de um outro fato, que é o dano, que é, na verdade, o ato ilícito, a culpa do agente causador do dano, né?
Então, se eu tenho uma atividade em que eu não falo da teoria do risco, né? Eu não vou aqui pensar em teoria do risco nessa atividade. Se eu tenho atividade em que eu trato de teoria do risco, eu posso dizer assim absolutamente para vocês que eu observo o descumprimento de normas de segurança, medicina e higiene do trabalhador para pedir a responsabilidade. Então, para oferir a culpa desse empregador, né? Então, qual é o meu fundamento? Não observou, o EPI não forneceu, não uma jornada exaustiva que trazia o cansaço, o que mais? Alguns fundamentos que eu posso trazer dentro dessa perspectiva de meio ambiente de trabalho, de não observâncias de normas de segurança e higiene do trabalhador e saúde, e aí atribuir culpa a esse empregador, né? Mas eu tenho também, e aí eu não sei se eu falei, mas eu vou repetir, até colocar no meu quadro aqui, branco, eu tenho também a questão a teoria do risco, né? Não sei se vocês já devem ter visto aí, da RESP objetiva, né? Já devem ter visto isso em direito civil, salvo engano. Né? Então, a teoria do risco da RESP objetiva, né? E aí eu vou lá buscar esse fundamento também no Código Civil, né? Também no Código Civil. Só que, assim, com relação à teoria do risco e atividade que tem risco, e, portanto, aplica-se a responsabilidade objetiva, e, portanto, não se aufere culpa, né? Não se aufere culpa daquele que cometeu o ato ilícito, no que tange ao direito do trabalho, a gente vai ter que olhar bem jurisprudência. Infelizmente, a gente vai ter que fazer, nós, advogados, uma interpretação daquilo que a gente acha que é e ir atrás de jurisprudência, de julgado, para saber, para se localizar a teoria do risco. É óbvio que muitas atividades, elas são óbvias, né? O cara trabalha com dinamite numa mineradora. Sofre um acidente de trabalho, a própria, né, a atividade laborativa dele é uma atividade de risco. Então, portanto, facilmente eu aplico a teoria do risco, né? Eu posso imaginar outras N situações aqui, né? Mas o meu fundamento é o Código Civil, realmente, fundamento jurídico. Agora, é assim, existe uma coisa que é assim, há uma diferença entre aquela atividade que é uma atividade de risco, isso para a doutrina e para a jurisprudência, e há uma diferença para aquela atividade que na atividade é inerente ao próprio risco e atividades que, por algum motivo, e de forma até eventual, pode se ocorrer o risco. Aí nós não aplicamos a teoria do risco. A gente só aplica a teoria do risco para as atividades que são inerentes ao risco, né? Não é atividades que pode haver uma possibilidade de risco, mas isso não é inerente à própria atividade. Aí eu não aplico a teoria do risco, aí eu vou perseguir a culpa realmente, negligência, imprudência e imperícia. Tratando-se de acidente de trabalho, o grande fundamento que nós temos é o desrespeito às normas de segurança, medicina e saúde do trabalhador. Aí é um conjunto normativo enorme, do artigo 153 até o 100 e tralalá, e mais as NRs, para a gente pensar em teoria, em conjuntos normativos, né? O 927 do Código Civil, parágrafo único, que é o fundamento da teoria do risco, né? Da responsabilidade objetiva. É que a maioria da doutrina reconhece que é a teoria do risco que justifica essa responsabilidade objetiva. Então, o 917, parágrafo único, ele fala lá, né, que haverá obrigação de reparar o dano independente da culpa nos casos específicos em lei ou quando normalmente desenvolvidas pelo autor do dano, implicar por sua natureza em risco para os direitos de outrem. Então, a natureza da atividade, né?
é a natureza da atividade. Portanto, esse raciocínio para o direito do trabalho, o que é importante aqui para nós, é o pensar aqui na natureza da atividade. Então, assim, poderá ainda que assim haver uma atividade que eventualmente traga um risco para aquele trabalhador? Pode. Mas inerente àquela atividade tem um risco habitual? Não, não tem. Então, eu não aplico a teoria do risco. Eu aplico a teoria do risco quando a atividade, na própria atividade, na essência da atividade, existe a possibilidade de um risco aqui, independente de culpa. Ó. É da natureza daquela atividade. Por exemplo, uma atividade que reconhecidamente aplica-se a teoria do risco e, portanto, a responsabilidade objetiva, né? E, portanto, a responsabilidade objetiva é a função de vigilância patrimonial de banco, por exemplo, né? É lógico que vocês podem até achar alguma jurisprudência divergente nesse sentido, né? Tudo é jurisprudência, não existe uma lei que traga um rol taxativo, ainda que exemplificativo, de quais as atividades laborativas que se abarcam na teoria do risco, enfim, não existe isso, né? Então, o que nós temos? Por exemplo, vigilância, a jurisprudência reconhece a aplicação da teoria do risco, principalmente vigilância de banco, vigilante e transporte de valores, né? Teoria do risco, e outros aí, né? Que nós podemos pensar aí. Mas, com toda a certeza do mundo, se vocês fizerem uma pesquisa em aplicação da teoria do risco, no caso de acidente de trabalho, um assalto é considerado acidente de trabalho, um evento, tomar um tiro é considerado um acidente de trabalho, né? Porque ele está no exercício da função dele, se enquadra no artigo 19 lá da Lei 8.213, como eu expliquei para vocês semana passada. Então, é considerado um acidente de trabalho, né? Ainda que alguém possa dizer assim, professor, mas o empregador não tem culpa disso, porque a segurança pública cabe à polícia. Não é esse o entendimento que prevalece no nosso direito, porque, primeiro que, à luz da legislação previdenciária, a legislação dos benefícios, a Lei 8.213, nos seus artigos 19, 20 e 21, ele diz que isso caracteriza como acidente de trabalho. Então, portanto, é o nexo causal previdenciário entre o acidente e o fato. O cara tomou um tiro, ficou incapacitado ou até veio a óbito. E segundo que o direito do trabalho, ele não deixa de responsabilizar, não existe uma excludente de responsabilidade nesse sentido. A culpa é do Estado que não fiscalizou através do seu poder de polícia ou evitou aquele assalto. Não tem isso, né? Então, por que não tem isso? Porque à medida que você explora atividade de vigilância em transporte de valores, você está assumindo o risco daquela atividade. É inerente ao seu negócio, né? O Estado não consegue, infelizmente, estar em todos os lugares, a todo momento, né, para poder evitar alguma coisa. Isso é humanamente impossível, no meu entender. Então, ainda assim, não cabe qualquer discussão nesse sentido. E aí nós estamos falando de responsabilidade civil objetiva, né? Então, se você assumiu o risco dessa atividade, você tem que cumprir com isso, né? Você tem que arcar com essa sua responsabilidade. Poderia eu pensar, por exemplo, um cozinheiro de uma cozinha que se queime, por exemplo, com óleo. Eu não poderia, no meu entender, se eu fosse julgador, eu não aplicaria a teoria do risco, né? Eu acho que ser cozinheiro não é inerente à atividade correr riscos. Não aplicaria a redação do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Agora, eventualmente eu posso me queimar com óleo, obviamente, né? Mas aquele acidente não está inerente à minha atividade. Aí eu aplicaria o fator culpa, né? O empregador agiu com negligência, imprudência, imperícia. Professor, mas qual é a EPI que vai evitar o cara se queimar com óleo no seu exemplo? Não sei eu não preciso nem pensar em EPI, né? Equipamento de proteção individual, né? Mas eu penso, por exemplo, no treinamento. As empresas são obrigadas a dar treinamento aos trabalhadores. Isso faz parte de normas de medicina e segurança do trabalhador. E um dos fundamentos
para critério de defesa de um empregador nesse sentido, como excludente de responsabilidade, né? Quais são as excludentes, né? O fato ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Como é que eu vou provar isso na Justiça do Trabalho? Eu junto as fichas de treinamento, né? Olha, para sua segurança, você não pode transportar o óleo quente na panela. Enquanto o óleo estiver quente, você tem que estar perto da parede, a tantos metros, enfim. Deve haver treinamento nesse sentido, né? Então, as empresas falam, eu treinei, eu preparei, e se eventualmente tiver o EPI, eu forneci o EPI, eu forneci o EPC, o equipamento de proteção coletivo, né? E é engraçado isso, porque se vocês repararem, fazendo um adendo aqui, né? Se vocês repararem, se vocês chegarem num supermercado qualquer e no açougue, muitas das vezes, ou num açougue, vocês não veem os açougueiros ali fazendo o corte com aquela luva de metal, né? Aquilo é um EPI, né? O cara está com 2 luvas de borracha, naquele que ele manuseia a faca, que ele empunhala a faca, ele está com a luva de borracha, e na outra ele teria que, obviamente, usar o EPI, né? Que é a luva de metal. Aquela luva, parece aquela luva do Senhor dos Anéis, lá dos elfos, né, cara? Que protege lá. Enfim. E aí o cara não corta o dedo com aquilo, né? Então, pô, se o empregador tem um EPI lá, fornece o EPI, e se o açougueiro daquele supermercado, né, não tá, vamos dizer assim, né, não tá observando, não está usando aquele EPI, ou não está observando as regras de treinamento, tem um protocolo de treinamento, né? E será que não haveria ainda assim culpa do empregador nesse sentido? Porque não é uma atividade de risco. Pode haver um risco ali de cortar, mas não é, na sua natureza, não é uma atividade de risco, né? Então, qual vai ser a tese de defesa da reclamada? De repente, quebrar o nexo causal. O dano ocorreu e o acidente ocorreu. Aí você falaria em quebrar o nexo causal, desculpa, não dá para quebrar o nexo causal, mas dá para ir atrás da culpa, né? Quebrar o nexo causal é quando a gente fala de responsabilidade objetiva, mas, enfim, então dá para ir atrás da culpa. Olha, eu não cometi culpa nesse acidente, nesse infortúnio aqui, não tem nada a ver com isso. Eu forneci vários EPIs para ele, ele não utilizou. Quando ele não utilizou, eu exerci meu poder de direção, o poder potestativo do empregador, poder de direção, fiscalização, disciplinador. Eu puni essa pessoa, eu dei uma advertência por não usar o EPI, eu suspendi ele e ainda assim ele cometeu a falta de não usar, né? A luva, por exemplo, e perdeu um dedo cortando, né, com a faca. Então, eu alegaria essas coisas para evitar a atribuição de culpa em cima de mim, né? E aí teriam as excludentes, agora falando das excludentes, culpa exclusiva da vítima, aquelas todas as excludentes que tem no Código Civil, que são plenamente aplicáveis aqui. Quando você fala de responsabilidade objetiva, era isso que eu queria falar, a gente não tem, obviamente, a gente não tem como falar em culpa. Então, eu não posso, diante de uma atividade em que é inerente, por exemplo, o cara que transporta valores, eu vou alegar como empresa culpa exclusiva da vítima, eu não posso alegar, a responsabilidade não é objetiva, né? Eu até poderia, na verdade, mas tecnicamente é um negócio meio estranho. Se não se fala em culpa, em responsabilidade objetiva, como é que eu vou oferir culpa exclusiva da vítima, né? Até poderia, mas o correto mesmo, quando a gente fala de responsabilidade objetiva, é a gente tentar quebrar o nexo causal, o elo, o nexo causal. Olha, ainda que ele tenha sofrido o acidente, o carro era um carro forte, portanto blindado, ele estava anunciado com arma e tudo mais, mas ele não utilizava o colete. Ainda que você fale, mas, professor, isso é a mesma coisa que eu alegar a culpa exclusiva da vítima. Aí você pode falar isso de outra forma. Ó, se ele tivesse de colete, o tiro pegou na barriga, talvez não haveria o infortúnio, o evento morte.
Então, entre o assalto ou entre o que aconteceu efetivamente, o dano, se o colete tivesse protegido ele, não havia o evento morte. Sem eu ficar tentando alegar culpa exclusiva da vítima, é lógico que eu poderia fazer, mas tecnicamente seria uma impropriedade, porque você não está falando de culpa e responsabilidade objetiva e está alegando culpa exclusiva da vítima. Mas, enfim, só a título de curiosidade de vocês aqui, né? O que eu quero que vocês gravem é só o fato de que, como eu disse na aula passada, e comecei essa aula, se eu tenho um infortúnio, uma doença, um acidente, considerado como do trabalho a doença e o acidente típico de trabalho, poderá haver responsabilidade do empregador. E aí agora eu trouxe um novo elemento, que é a responsabilidade objetiva. E para isso eu preciso dar uma olhada no 927, parágrafo único do Código Civil, para saber se aquela atividade, se eu considero aquela atividade ou não como atividade que tem um risco inerente à sua própria atividade. Então, eu dei o exemplo do vigilante patrimonial e o transportador e o vigilante em transporte de valores. O TST tem reconhecido quase que unanimemente que se aplica para, caso haver um acidente com esses dois tipos de trabalhador, que aí é a teoria do risco e responsabilidade objetiva. Do contrário, eu vou percorrer a culpa do empregador. E aí eu olho as normas de segurança, medicina e saúde do trabalhador, né? Então, basicamente isso. Então, o exemplo do açougueiro que eu dei lá para vocês, vocês podem reparar, isso é mais comum do que vocês imaginam. Começa no supermercado, vai no açougue e vê. Muitos não usam o EPI, né? Professor, mas como é que o empregador se livraria desse problema caso o cara venha sofrer um acidente? Bom, não tem outra forma. É você documentar com o recibo que você está fornecendo a luva, que amanhã depois o cara vai falar que você nunca forneceu essa luva. Você tem o controle disso, observar a validade do EPI, porque tem EPI que tem validade por 2, 3, 4, 5 meses e trocar quando vencer a validade. Dar treinamento para essa pessoa, o engenheiro e técnico de segurança do trabalho, né? Dar treinamento. E se porventura ainda assim ele ainda continuar desrespeitando as regras de não utilizar o EPI, é advertência, suspensão, suspensão, e até pensar bem numa justa causa, né? Sendo um pouco exagerado aqui. Pois não, Henrique? Professor, só para título de anotação aqui. Então, quando a gente fala de responsabilidade objetiva, a gente está ligando o fato ao artigo 921, parágrafo 1º, que é inerente à atividade da natureza da empresa. É inerente à atividade do trabalhador. Na natureza da empresa. No objeto social da empresa. Só cuidado com a natureza da empresa, porque eu posso ter mais de uma atividade naquela empresa. Entendi, mas seria tipo uma das atividades do objeto social da empresa. Pode ser, isso, exato. Entendi. Quando fala da culpa do empregador, daí é aquele risco só o do açougueiro, que pode acontecer, mas não está ligado ao 927. Ambos você olha, 186 e o 920. Olha, culpa. Você olha o artigo 186 do Código Civil com o 927. Caput. Responsabilidade objetiva. Você pode até passar no artigo 187, só passar, e ler o parágrafo único do 927. Esse é o fundamento jurídico, esse é o fundamento legal. E mais, só para incrementar, eu não queria falar disso, mas não vou adentrar com detalhes, mas eu posso até alegar o artigo 225 da Constituição Federal. Porque se reconhece pela leitura do artigo 225 que, em questões ambientais, a responsabilidade é objetiva. Aquele que prejudica o meio ambiente, a responsabilidade é objetiva. E se eu aplico o conceito de meio ambiente também para o meio ambiente de trabalho, como eu dei já nas duas outras aulas, significa que questões que ofendem o meio ambiente do trabalho também podem ser caracterizadas ou pode ser aplicada a responsabilidade objetiva. Certo? Beleza? Beleza. Então tá bom. E aí é o seguinte,
tem mandando mensagem para mim, porque pegou as aulas em atrasado, eu ainda vou postar as aulas. Eu estou me organizando aqui para subir os vídeos, porque demora para subir os vídeos no YouTube. Não é, então, assim, eu vou postar. Fica tranquilo que dessas 3 aulas, na semana que vem, vocês já estarão com todas elas no EVA lá, com o link do YouTube, né? Porque no EVA não dá para subir, né? E aí, só para vocês verificarem aí uma questão, eu puxei aqui um julgado já, ó, só para vocês, né, prestarem ou observarem aqui do que a gente está falando, né? Só a título de curiosidade. Eu puxei um julgado aqui, ó, né, do acidente de Brumadinho, ó. Então, tem aqui, ó, tá vendo? Vem aqui no julgado. Vocês estão enxergando aí? Estamos. Olha lá, rompimento da barragem de Brumadinho, de Rejeitos do Vale. O entendimento da maioria dessa turma, essa atual composição é a hipótese de acidente de trabalho que levou à morte do empregado não integra o núcleo familiar básico do reclamante, necessária a demonstração de relação de proximidade do vínculo afetivo, da convivência da vítima, o que não ocorreu neste caso. Então, por exemplo, essa família judicializou isso, né? A Nayara, que é reclamante, o processo é público, eu posso mostrar. Ela não era filha, não estava no núcleo familiar básico, né? E ela postula uma indenização por danos morais aqui, porque perdeu alguém que era próximo. Mas o desembargador, no caso, a turma aqui do TRT3, porque foi em Minas Gerais, o TRT3 é de Minas, nesse caso, ele nega a indenização por danos morais, porque ela fala que essa pessoa que ajuizou a ação não é do núcleo familiar básico do trabalhador. Imaginemos aí esposa, filhos, né? Todo mundo que mora na casa. Mas já tem bastante julgado aqui, ó, sobre as questões, olha lá, falecimento do trabalhador, dano moral em ricochete, demonstração de proximidade, tá vendo, ó? A galera foi judicializando os acidentes de Brumadinho, ó. Aqui, ó. Na hipótese do acidente que levou à morte do empregado, não integrante do núcleo familiar básico do reclamante, portanto, provavelmente não era a esposa que ajuizou a ação, e nem filho, né? Necessária demonstração de relação de proximidade do vínculo afetivo da convivência da vítima. Comprovados os autos que o ator é tio de cujos com a qual residiu em certo período e sempre manteve forte laço afetivo, aquele se equipara a ente de núcleo familiar do falecido. Portanto, teve confirmada a veneranda decisão de origem que deferiu ao reclamante a indenização por danos morais de 250 mil. Eles pegaram bem aqui, ó. Tá vendo? Ó? O acidente de Brumadinho. E por que eu trouxe o acidente de Brumadinho? Olha lá os fundamentos, ó. Artigo 7º, inciso 28, 186, 187 e 927 do Código Civil. Aqui ele fala, vamos ver qual foi olha lá, direito à indenização por danos morais, os artigos de responsabilidade civil, né? Artigos de responsabilidade civil, fala aqui da reparação, artigo 5º, inciso 10, da reparação à integridade física e moral, né? Artigo 7º, inciso 28, salvo engano, que fala do acidente da responsabilidade em caso de acidente do empregador, né? Aí ele fala, olha, a responsabilidade civil se configura em 2 planos. No plano subjetivo, quando decorre de ação de omissão do agente causador. Aqui, aqui, ó. Portanto, dano moral caracteriza uma ofensa, assim no tocante à responsabilidade subjetiva da sua configuração submete a 3 requisitos. Deixa eu ver só aqui, onde é que ele coloca aqui, ele conclui. Olha, ele fala de dignidade da pessoa humana, inciso, artigo 1º, inciso, é um coringa, né? Dignidade da pessoa humana é um coringa, você pode usar para tudo, né? Dignidade da pessoa humana, fala do artigo 5º, novamente, que eu falei na aula passada, inciso 5, que significa o dever de indenizar, e a ofensa à honra e à imagem. Aí ele vai aqui, deixa eu ver só qual foi o tipo de responsabilidade que ele aplicou aqui. Ele deu a responsabilidade civil objetiva aqui, ó. Ele até fundamenta no parágrafo único do artigo 927. E ele fez isso, provavelmente, não vou ler todo o acórdão aqui, porque senão a gente vai ficar só na leitura do acórdão. Mas ele fez isso provavelmente porque é questão ambiental.
E questões ambientais, a responsabilidade é objetiva, não se ofere culpa. Por exemplo, se você for dono de uma empresa e mandou um rejeito para algum lago lá, ninguém vai saber se você é culpado ou não, vai responder de forma objetiva, porque questões ambientais se responde com responsabilidade civil objetiva. Então, por isso que aqui ele fala do 927. E aqui foi pesada a mão do desembargador aqui, né? Porque deu, no caso, ele é juiz convocado, ele não é ainda desembargador, está quase lá, né? Porque deu 250 mil, a gente não costuma ver isso não, em caso de morte, inclusive de filhos e tudo mais, né? Filhos pedindo indenização por morte de pai e mãe, etc. e tal. A gente não costuma ver esses montantes assim tão altos. 250 mil é bem alto para o nosso Poder Judiciário brasileiro. Tá? Então, a título de curiosidade, só trouxe ali alguns julgados para a gente contextualizar o que eu estou falando, para vocês virem como é claro. Eu posso até juntar um acórdão lá no EVA para vocês lerem, caso seja da curiosidade de vocês. É interessante. Tá? Agora, trazendo aqui o que eu tinha prometido, algumas expressões. Eu não vou ficar, não tem como, né, a gente ficar explicando aqui tudo, mas é só para vocês conhecerem efetivamente, né? Então a gente tem, por exemplo, deixa eu só pegar aqui, a gente tem, por exemplo, algumas NRs que trazem algumas expressões. Até o Henrique falou, PCMSO, o PCMAT, o PPRA, são documentos, na verdade, que eu poderia, assim, ó, a grosso modo, são estudos de parte de medicina, de segurança e do próprio ambiente de trabalho. Então, as empresas, num determinado número de empregados, e depender do tamanho dessa empresa, ela tem que ter nos seus arquivos esses documentos. Eu tento passar a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego e dar uma multa ali, né? Eu vou até, é que eu não tenho aqui, mas eu vou até, eu achei que eu tinha, mas eu não tenho. Eu tinha um processo que eu manifestei esses dias aí, essa semana, e tinha PCMAT, PCMSO, para vocês verem um processo na íntegra e olharem aqui. Mas eu já baixo ele já. Mas voltando aqui, né? Nós temos aqui, então, algumas expressões que fazem referência justamente a esses documentos todos. Então, eu só vou citar aqui para vocês, mas a gente não tem como a gente estudar isso, até porque, eu repito, isso não é da nossa área, do nosso ramo de conhecimento, né? Então, você tem lá na NR18, por exemplo, vou dar uma copiada aqui para vocês no quadro. A NR18, ela vai trazer lá, ó, ela vai trazer, tem que fazer o programa NR18. Ela diz lá, ó, Programa de Condições de Meio Ambiente e Trabalho na Indústria e na Construção, PCMAT. Então, na indústria e na construção. Aí você vai ter aqui também, ó, a NR7, o desenvolvimento do PCMSO. Tá? Aí vai lá, PCMSO. Aí vem aqui dizendo o que é PCMSO. E tem um monte de coisa aqui dizendo, é super complexo, realmente. Então, desenvolvimento do PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos, admissional, periódico, retorno ao trabalho, parte de medicina aqui do trabalhador, NR7, né? NR9. A NR9, por sua vez, vai trazer aqui o PPRA, que é a avaliação de controle e disposição de agentes químicos, físicos e biológicos. Então, PPRA, NR9, então, NR9, PPRA. Então, são documentos que talvez aí, num futuro, vocês ouçam alguém falar, né? Dá para falar de tudo de PPRA? Claro que não é, a gente não é engenheiro nem médico do trabalho, volto a repetir. Mas é interessante que vocês apenas saibam que existe essas expressões, né?
até para que vocês não fiquem perdidos num diálogo com alguém, né? Então, sei lá, então é importante ter isso daqui em mente. Por exemplo, a NR9 não, desculpa, a NR7, ela vai trazer questões de quando que o empregado tem que fazer exame ocupacional, retorno do trabalho, quais são os exames que tem que fazer para certas atividades, entendeu? É dizer lá, por exemplo, quem trabalha em altura tem que fazer teste cardíaco, enfim, uma série de situações lá. O artigo 22, é outra coisa que eu prometi na outra aula, da Lei 8.213, ele vai tratar da obrigatoriedade da empresa, ou, né, da empresa, que é o primeiro agente, vamos colocar ali, da obrigatoriedade da emissão da CAT. CAT é Comunicação do Acidente de Trabalho. Então, comunicação de acidente de trabalho. Por que isso, professor? Para que comunicar o INSS sobre acidente de trabalho? Por causa dos benefícios previdenciários, né? Existe um benefício que a gente chama de incapacidade, com a nova nomenclatura, e existe um benefício que a gente chama de incapacidade em razão de acidente de trabalho, que é melhor remunerado, né? E o INSS tem que saber para colocar o pingo nos is, né? Não posso pagar um acidente de trabalho qualquer enquanto não foi um acidente de trabalho efetivamente. Desculpa, eu não posso pagar um benefício de incapacidade qualquer enquanto é um benefício de incapacidade em razão do trabalho. Existe uma distinção legal. O valor do benefício é diferente. Alguns critérios na lei de previdência pode ser diferente. Então, para que eu emito a CAT? Eu emito a CAT por um único motivo, né? Para eu falar, ó, seu INSS, é o seguinte, esse camarada aqui não tem um acidente convencional, ele sofreu um acidente no trabalho mesmo. Então, você trate aí de dar o benefício correspondente. A única questão é que vocês devem se recordar do artigo 118 da Lei 8.213, que diz assim, após a alta médica, cessado o benefício de incapacidade em razão do acidente de trabalho ou doença do trabalho, após a alta médica, o empregado ganha 1 ano de estabilidade, né? Não pode ser mandado embora, estabilidade provisória ou garantia de emprego provisório, né? Provisória. 1 ano após a alta médica, tendo ele auferido, né, o auxílio correspondente do INSS, por incapacidade em razão de acidente de trabalho ou por incapacidade em razão de doença do trabalho, seja ela ocupacional ou seja ela profissional, né? E aqui, olha, eu tenho, por exemplo, as NRs que tratam de treinamento. É óbvio que a NR não fala de treinamento de uma forma generalizada, aí ela vai para cada atividade, né? Ela vai para cada atividade aqui, né? Então, eu vou copiar algumas aqui, por exemplo, ó. Treinamento 23, treinamentos para proteção contra o incêndio. 33, treinamento para segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. Treinamento de trabalho em altura, NR35. 36, NR, treinamento de segurança e saúde, trabalho das empresas de abate e processamento de carnes e derivados. Deve ter outras tantas aí, né? A qual a importância? Pô, o cara trabalha em altura e eu não observo as regras da NR35, eu, como empregador, significa que se cara cair de lá, dessa altura, e infelizmente vier a falecer, a responsabilidade civil, até a responsabilidade civil subjetiva, está caracterizada de pronto, né? Eu olho a NR, pô, o cara não tinha um cinto de segurança. Enfim, né? Não é que o cara trabalha em altura sem cinto de segurança. Então, eu vou oferir, eu vou percorrer a culpa desse agente aqui, porque não observou a NR, por exemplo, 35, que fala do treinamento em altura. Simples assim, né? Simples assim. Bom, alguma dúvida até aqui, alguma colocação? Aí eu terminaria essa parte de segurança, medicina, e caso vocês, porventura, queiram, né, eu vou pegar aqui, olha, eu já falei semana passada, Sebastião Geraldo de Oliveira. Uma aluna me disse que tentou achar esse livro, que ela quer fazer o trabalho de TCC a respeito dessas questões, né?
E ela disse que está esgotado. Eu falei, olha, se tudo que é material de direito do trabalho, a gente encontra a melhor editora que tem, né? Não é a melhor hoje, mas uma editora que é especialista em direito do trabalho é a LTR, né? Então, é essa editora aqui. Então, esse livro é dessa editora, tá vendo? E é esse livro aqui, ó. E realmente, quando a gente bate lá, ó, ele está esgotado, ó. Ele está esgotado, a disponibilidade esgotada. Só que essa editora tem a possibilidade de você adquirir o livro em PDF aqui, online, né, na biblioteca virtual. Eu sei que tem muita gente que não gosta desse tipo de coisa, mas existe aqui esse livro online. Pelo menos eu acho que existe. Eu tenho quase certeza que sim. Bom, mas enfim, aqui a edição impressa está esgotada aqui, né? Então, mas tudo bem, você encontra ele facilmente aqui na biblioteca virtual da própria LTR. Você paga e eles disponibilizam numa plataforma, certo? Bom, e aí, pessoal, o que nós falaríamos, assim, começaríamos já hoje, agora é o tal do direito, aí, lógico, o direito coletivo envolve questões de medicina, saúde e segurança, como eu já tenho reiterado aqui, né? Mas, passado esse momento de aula de medicina, saúde, segurança, responsabilidade civil, que é importante vocês terem pelo menos a ciência de como funciona e como isso pode acontecer, né? É necessário agora que a gente adentre aí na questão do direito coletivo, que é um direito coletivo também, mas é o direito sindical, né? Alguns denominam como direito sindical do trabalho, né? Que é o próprio direito coletivo do trabalho. E aí a gente tem que, primeiro, a gente teria que conhecer um pouquinho da história assim do direito, né? Desse direito sindical do trabalho. E a gente tem que pensar assim, a grosso modo, antes de a gente se aprofundar na matéria, a gente teria que pensar assim, sabe? De qual a necessidade, em qual momento surge essa necessidade de criação de sindicato, né? Isso numa perspectiva global, assim, mundial, né? Por que surge o sindicato? Qual a relação, né? Por que surge dessa? Por que dá necessidade de criação dos sindicatos, né? Numa história mundial, assim. Então, olha só, eu vou dar um exemplo assim. Eu vou começar de trás para frente, de trás para frente, vamos dizer assim. Quando a gente estuda o quinto semestre, a gente estuda o princípio da proteção, por exemplo. E no princípio da proteção, que se desdobram em 3 princípios: a norma mais favorável, a condição mais benéfica e o princípio do indúbrio pró-operário. Isso é matéria de quinto semestre, isso é principiologia de direito do trabalho. A gente estuda um outro princípio que diz que o direito do trabalho são normas de caráter, são princípio da indisponibilidade e da irrenunciabilidade. A doutrina se divide, diz alguns que só tem o princípio da indisponibilidade, que já engloba a irrenunciabilidade, tem outros que dividem em 2 princípios, mas o que me interessa efetivamente é o próprio princípio. E os princípios basicamente dizem: direito do trabalho, as normas têm caráter cogente, né, e de ordem pública. Caráter cogente, assim, resumidamente, se aplica e ponto final, né? Se aplica a legislação. Eu não posso alegar, eu não registrei o meu empregado porque ele pediu que eu não registrasse. Eu fiz um acordo com ele. Até hoje, na nossa legislação, não existe essa possibilidade, porque aplica-se o princípio da irrenunciabilidade, melhor dizendo, nesse sentido de não registrar, da indisponibilidade. A norma é de caráter cogente e de ordem pública. Cogente, a força do Estado em cima do indivíduo, ó, tem que aplicar, tem que registrar. E de ordem pública, porque tem uma função social, é um direito social e etc. e tal. Quando eu falo no princípio do direito, no princípio da proteção e da indisponibilidade, eu penso que esse princípio surgiu numa idealização lá no final do século XIX, começo do século XX, depois na Revolução Industrial, no Estado Liberal,
o princípio surge nessa transformação entre o seu Estado ser liberal, né? Ele sai da monarquia, vai acabando os Estados absolutistas, né? E aí ele começa a burguesia toma ascensão, começa o processo de Revolução Industrial, e o Estado ele se torna liberal, né? Eu gosto de imaginar o Estado liberal como aquela moça assim de cera, né? Sei lá, de barro que fica na janela, Maria, sei lá como é que chama, né? Que fica parada na janela, assim, né? Enfim, porque a gente vê que o Estado realmente ele cruza os braços e olha o que os indivíduos estão fazendo. A única coisa que ele se preocupa de tomar iniciativa nesse Estado liberal é proteger algumas garantias individuais. Por exemplo, a liberdade. O direito ao habeas corpus já é antigo, né? Vocês viram isso. Ele nasce como um dos primeiros garantias ao direito de liberdade. No Estado liberal, ele quer garantir, obviamente, a liberdade, porque ele veio de uma ideia em que o monarca mandava prender e mandava decepar a cabeça e ponto final. Então, criou-se uma necessidade de ter algum remédio jurídico ou proteger-se alguma garantia maior ao indivíduo para proteger a liberdade dele contra algum desmando ou algum abuso de poder. Então, o Estado ele passa de absolutista para um Estado liberal, e aí ele fica observando as relações entre os particulares e aí ele passa a proteger alguns direitos de liberdade. Liberdade de não ser preso, de locomoção, direito de cidadania como voto, enfim. Mas ele não intervém nas relações particulares e ele também nem olha para as minorias ou nem olha para o que é social. Ele deixa os particulares se resolverem. E nesse momento, percebe-se que os particulares não estão andando bem com essa ideia, principalmente no campo do direito do trabalho. A galera está explorando o trabalhador lá na Revolução Industrial. Trabalho de 16 horas, exploração de trabalho de menor, de 12, 13, 14, mulheres grávidas trabalhando 14 horas, 12 horas, e aí uma demanda gigantesca de necessidade da sociedade, uma demanda de pessoas acidentadas, uma demanda de pessoas doentes por conta dessas condições de trabalho. Se hoje a gente está falando em questões de proteção, saúde e segurança do trabalhador, você imagina se falava disso no final do século XIX, né? Enfim, século XVIII, final do século XVIII, começo do XIX, né? Não havia esse estudo e essa proteção, obviamente. Talvez houvesse naquela concepção de o que a gente acha que é razoável, né? Lógico que o ser humano, dentro da sua razoabilidade, dentro da sua inteligência, aquilo que ele espera do homem médio, né? Ele pode chegar efetivamente e pensar, bom, não é razoável que eu mande alguém trabalhar 20 horas, já que o dia tem 24 horas, alguém vai ficar cansado efetivamente, trabalhando 20 e descansando apenas 4 horas. Mas aí eu digo tudo isso porque é o seguinte, você cria uma certa visão do direito do trabalho em que você já identifica que tem uma pessoa que está sendo explorada, e lá, por Karl Marx, quem assistiu, tiver o interesse de ver o filme do Karl Marx, isso fica claro no filme, né? Porque ele fala, basicamente, ele fala da exploração do capital e dos meios de produção sobre a força do trabalho, sobre o trabalho humano, né? O que a doutrina filosófica dele percorre em volta disso, né? E no filme até tem o filme dele, tem até o cara que segue ele lá, que é um filho de um magnata, né? Dono de uma tecelagem lá, o Eagles, sei lá, eu não sou muito bom de inglês, então. E aí tem uma cena do filme do Karl Marx que eles chegam numa indústria de tecelagem, só tem mulheres trabalhando, e essa indústria é do Eagles, que é o seguidor do Karl Marx, como filósofo, né? O aprendiz do Karl Marx. E as mulheres estão meio revoltadas, assim, salvo engano, e estão em um movimento de paralisação por conta de condições de trabalho, né? E aí uma mulher desmaia, assim, é bem emblemático, ela desmaia passando mal de quantidade de trabalho que ela está tendo ali, né? Então você já identifica que naquela percepção, e o Estado sendo liberal, ele fala, bom, espera aí,
se eu continuar nessa pegada, quem detém os meios de produção, quem detém dinheiro, quem detém o capital, vai explorar cada vez mais essa força de trabalho humano. Isso não posso deixar acontecer. Não está certo a pessoa trabalhar 18 horas, não está certo a pessoa trabalhar grávida 14, não está certo trabalhar uma criança de 10, 12 anos trabalhando. Então, o Estado começa a mudar a sua perspectiva nisso daí. Só que antes dele tentar mudar a sua perspectiva, os trabalhadores ali, percebendo que já tem um pouquinho, uma gama de direitos ali, se relacionando com esses empregadores, mas se relacionando com o empregador que tem um poder capital muito maior que o dele, que ele é uma ficha, e eu na minha concepção, me parece que eu estou ficando voto vencido, né? Ele é uma fichinha, ele é um grão de areia, ele não tem vozes para levantar e reivindicar qualquer direito que seja, né? Ele como indivíduo sozinho. Porque se hoje nós pensamos assim, puxa, se eu levantar a voz para o meu empregador e falar que eu estou revoltado, na sociedade atual, com a concepção que nós temos, ainda assim eu posso perder meu emprego, você imagina isso na época de Revolução Industrial, que talvez havia uma migração do campo para a cidade, fila de pessoas querendo trabalhar, até porque não havia muitas indústrias, né? Então, enfim, o cara falava, ó, vai embora, troca e volta outro, pega outro, a gente na fila, tem filmes que demonstram, né, as galera na fila querendo emprego e tudo mais. E aí esse trabalhador, neste contexto, influenciado por essas filosofias daquele momento, ele vendo que há uma exploração do capital sobre o trabalho humano, ele fala assim, meu, não temos paridade de igualdade aqui, não existe paridade de igualdade. Paridade de forças, melhor dizendo. Paridade de forças. Não existe paridade de forças aqui, no meu entender, porque, poxa, né? Como é que vai fazer? Como é que vai fazer nessa situação toda? Não existe essa paridade de forças. Como é que eu vou reivindicar sozinho? E hoje é uma tendência nossa, né? Vocês aí, se vocês querem reclamar de qualquer coisa da universidade, qualquer coisa da Unital, qualquer coisa do professor, já visto até essa questão de voltar ou não no presencial, abaixo-assinado, galera. Vamos fazer abaixo-assinado. Porque é uma perspectiva coletiva, que talvez um pense assim, poxa, uma andorinha só não faz verão. Não adianta eu ir lá falar com o professor Rodrigo Romero e reclamar que eu não quero, ou quero que volte presencial ou não. Eu não vou ter voz nesse sentido. E aí os caras da indústria também perceberam isso. Falou, meu, vamos se aglutinar aqui, vamos criar um grupo aqui, cara. Né? Porque, pelo menos, o cara não tem como mandar o setor inteiro embora. E mesmo que ele mande, ele vai ter muito trabalho, vai ter que pagar alguma coisa para nós. E é isso, dessa ideia de coletividade, por isso que o direito sindical está dentro da coletividade, e dessa ideia de coletividade começa aí a gênese, o começo, o embrião do direito sindical e os surgimentos dos sindicatos no mundo. Inclusive, se percebe lá atrás, e a gente vai estudar sobre o movimento de greve aqui, que, em termos de direito sindical e direito coletivo do trabalho, a greve é o maior instrumento dessa coletividade. A greve, em termos bélicos, seria uma espécie, sei lá, de bomba atômica da coletividade. Sendo bem exagerado, só para pintar uma analogia, fazer uma metáfora aqui para vocês entenderem quão importante esse instituto da greve. Só que os caras perceberam isso lá atrás. Porque, assim, se de um lado eu tenho o cara que detém o capital, a força de trabalho, a mão de obra, o maquinário, eu não consigo pegar ele, eu não consigo reivindicar nada e ele vai falar, tudo bem, eu troco você amanhã. Você quer continuar reivindicando? Até hoje, nos tempos atuais, pode ser ainda assim, né? Amanhã eu te mando embora, contrato outro, está tudo certo. Está cheio de gente aí desempregada, precisando de emprego. Imagina isso lá no final do século XVIII, né? Começo, enfim, né? Final do século, início do século XVIII, final do século XVII. Aí você fica naquela pensando, né, nisso e você pensa assim, pô, isso é verdade. Aí os caras também lá no começo descobrem, peraí,
A gente tem como punir esse cara. Punir não, fazer com que ele pelo menos ouça o que a gente tem para falar. Vamos fazer uma paralisação geral, ninguém vai entrar na indústria mais. E esse cara que está preocupado com o lucro, ele vai ficar sem produzir aí pelo menos 2, 3 semanas. Vai doer no bolso dele. Talvez force a ele a vir a conversar conosco. Então surge esse movimento de greve também nessa perspectiva. Só que, obviamente, que o movimento sindical no mundo, ele não é reconhecido como um movimento democrático, né? Algo recepcionado de forma tranquila pelas democracias do mundo, né? Não foi essa pegada, não era essa perspectiva, né? Vamos reconhecer aqui os sindicatos e está tudo certo, né? Existe uma evolução histórica dessa formação desses sindicatos, que é a aglutinação desses trabalhadores para proteger os seus direitos, né? E aí eu diria, nesse primeiro momento, direitos individuais homogêneos, que eram o interesse de todos aqueles que estavam alocados em uma determinada indústria, por exemplo. Então, nessa perspectiva, esses trabalhadores todos aí que se aglutinam, né, eles são vistos aí como um movimento subversivo, aí, até como, ou talvez a legislação de um país, um movimento anarquista, um movimento subversivo, ou uma contravenção, ou um crime, né? E aí, na história, isso fica muito claro. Se vocês já assistiram ou assistirem, eu não sou bom de pronúncia aqui de inglês, mas aquele seriado, vou até pegar aqui, porque aí eu não passo vergonha. Vê? Que está na Netflix. E tem uma cena para mim, assim, eu não assisti todo o seriado, sabe? Eu não assisti tudo porque quando o seriado começa com muitas temporadas assim, a coisa fica para mim muito maçante. Mas aqui, ó, esse daqui. Big Blinders. Acho que é isso, né? Meu, é assim, olha, o seriado em si, ele conta a história de uma família que mexe com a máfia, os caras têm navalha, aí eles produzem, acho que é álcool, né? Alguma coisa, bebida alcoólica, que é alguma coisa protegida, e outras coisas ilícitas. Eles meio que dominam um bairro ali com a força e a violência, mas o cenário do seriado é espetacular. Passa na Idade Média, passa na Inglaterra, no período de Revolução Industrial. Os caras moram numa vila de operários, de trabalhadores. Todas as cenas do seriado, quando você vê que eles estão naquele período, você vê os caras alimentando coisas a carvão todo momento, é tudo nublado de carvão, né? Aquele negócio inglês e tudo mais. A irmã do rapaz começa a namorar com um cara que eles não gostam porque eles dizem que o cara é comunista, porque o cara é seguidor da ideologia de Karl Marx. Então, para quem assistiu, tem uma passagem dessa. E os irmãos não gostam que ela namora com esse cara. Esse cara deflagra movimentos de greve, porque a indústria é colada, é como você vê, é como eu imaginar a CTI em Taubaté, né? A indústria colada, o bairro que se formou em volta da indústria eram casas de operários, né? Então, assim, casas de operário em volta para o cara ir andando e voltando. Então, a indústria colada naquele bairro. E uma passagem que tem, não sei se tem mais de uma, não me recordo, uma passagem que tem é que os caras, eles não gostam do irmão, porque o cara é comunista lá e é muito, né, enfim. Mas uma das coisas que demonstra é que ele organiza movimento de greve dentro daquela indústria e os policiais que rondam ali aquele bairro, perto daquela indústria onde eles moram, quando eles percebem isso, dessa organização, dessa aglutinação de trabalhadores para reivindicar direitos, eles partem para a paulada, né? Para a prisão, etc. E tal, porque não sei se era uma contravenção, ou crime, enfim, né? Mas não era algo reconhecido pelo Estado naquele momento, essa aglutinação, né, de trabalhadores, a reivindicação através do sistema de greve, ou uma paralisação, ainda que não fosse o nome de greve, né? Era uma reivindicação. Então, o seriado demonstra muito esse contexto histórico nesse momento, do direito do trabalho. Assim,
Eu gosto bastante porque ele reflete bastante aquele momento, assim, na minha perspectiva, obviamente, né? Assim, do que a gente vê, né? E aí o movimento sindical no mundo, ele nasce dessa necessidade dos trabalhadores se autoprotegerem, mas não se autoprotegerem de forma individual, porque o Mandurinha só não vai fazer verão. E ele enfrentar sozinho o capital, o dono do poder, o dono da indústria, aquele que detém os meios de produção, ele saberia que ele não chegaria a lugar nenhum. Então, ele vai na coletividade, ele se aglutina para poder reivindicar melhores condições de trabalho. É aí que o surgimento do sindicato no mundo, né? A gênese do sindicato, a intenção do sindicato. E os sindicatos, eles são reconhecidos pela Organização Internacional do Trabalho, pela OIT. Existe uma convenção que foi ratificada pelo Brasil, que reconhece o papel dos sindicatos, e eu vou até além, que eu vou passar nessas convenções durante o curso, diz que tem uma convenção em que dá proteção para aos dirigentes sindicais atuarem nesse papel, dentro das indústrias, que é um ambiente privado. E nem por ser um ambiente privado, ainda assim se proíbe a atividade sindical naquela indústria. Isso é uma garantia fundamental, isso é uma norma da OIT que foi integralizada no nosso ordenamento jurídico, porque ela foi ratificada, a convenção foi ratificada pelo nosso país. Então, a importância deste movimento sindical. O que a gente vai ter que entender nesse processo todo é quando chega no Brasil esse movimento sindical, e o governo do Getúlio Vargas, quando pega lá a CLT do Benedito Mussolini, né, lá da Itália, que ele copia, o Getúlio Vargas copia a CLT, a nossa CLT é uma cópia da Carta de Trabalhadores, lá, da Carta del Lavoro dos italianos, né, feita por Benedito Mussolini, que era um fascista. E dizem que o Getúlio também era fascista e tudo mais e tal, né? E aí ele copia aquele modelo de direito do trabalho de Benedito Mussolini e traz para o Brasil. E nesse primeiro momento, ele reconhece a atividade sindical. Getúlio Vargas, ele reconhece o papel dos sindicatos na sociedade. Aliás, hoje, os sindicatos têm um papel de um ator social. O sindicato é um ator social no que tange ao contexto do direito do trabalho e no que tange ao contexto de garantias sociais do trabalhador. E aí ele reconhece os sindicatos, o papel dos sindicatos perante a sociedade e perante o direito do trabalho, direito coletivo. Só que, à medida que ele reconhece isso através de normas e de leis, ele meio que quer reconhecer, e ele faz isso propositadamente naquele momento histórico. Ele faz isso como controle do movimento sindical. É como se ele chancelasse a possibilidade de criação dos sindicatos, ele reconhece a criação dos sindicatos, mas ele, como Estado, quer intervir nesses sindicatos. Ele quer controlar os sindicatos, ele quer, de certa forma, autorizar a instituição ou criação de um sindicato ou não. Aí pode ser que eu esteja errado, mas esse é o espírito do fascismo, né? De você controlar as relações entre os particulares, através de normas, através de um pouco de autoridade, enfim, assim, a grosso modo, né? E, nesse momento, ele faz isso. Ele fala, ó, reconheço a existência dos sindicatos? Eu reconheço a existência dos sindicatos. Só que, de certa forma, em algumas situações, em algumas não, né? Em todas as situações, eu vou colocar certas arestas nesse movimento sindical. Para você virar um sindicato, você tem que pedir para mim a autorização do Estado que você vai ser sindicato. Então, num primeiro momento, ele reconhece o movimento sindical, mas algumas questões relacionadas ao direito sindical ele vê como a próprio Instituto da Greve, ele vê como um movimento subversivo ou anarquista ou qualquer coisa nesse sentido, mas reconhece, deixa os sindicatos meio que na geladeira sem um pouco de atuação. E daí vem a expressão, desse período vem a expressão do tal do sindicato pelego, que eu não sei se vocês já ouviram falar, né? O sindicato pelego.
sindicato de pelego, sindicato pelego, né? É uma expressão que foi utilizada que traz dessa época, que era um sindicato em que não tinha autonomia. Basicamente, ele era controlado, chancelado, autorizado pelo Estado. E as pessoas que estavam ali, né, pouco se importavam com questões de garantias de direitos sociais, ali em 1940 e pouco, ali, naquela época, 45, mais ou menos. Então, não se preocupava muito com essa questão do sindicato ter um papel importante na conquista de direitos dos trabalhadores, né? O papel do sindicato ele foi sendo relegado, ou ele ficou sendo atribuído o papel do sindicato a questões de assistência ao trabalhador, né? E aí a gente tem aquelas piadas, o cara vai no sindicato, cortou o cabelo no sindicato, ou dá uma colônia de férias para o trabalhador, tem um sindicato dos metalúrgicos que tem colônia de férias em Ubatuba, o cara pode ir lá, né? Ou tem um dentista dentro da entidade sindical para tratar os dentes, então o cara vai ficar sócio para tratar os dentes, né? Perfeito, para ir na colônia de férias, ou para cortar o cabelo mais de graça, ou com um preço menor. Por que disso? Isso vem dessa raiz de 1945 para cá, com Getúlio Vargas, em que o Estado era fascista e ele queria, ou pelo menos a CLT, né, ali naquela perspectiva, ele, no papel dele, e ele queria dar uma controlada no movimento sindical, porque ele sabia que o movimento sindical podia causar algum balanço social, estremecer alguma estrutura social, quiçá das relações de trabalho. Ele queria ter o controle sobre aquilo. Então, por exemplo, a autorização de instituição de sindicato dependia do governo, havia intervenção. Certas situações havia intervenção. O movimento de greve era um movimento anarquista. Então, você tinha essa perspectiva dele. Só que isso veio mudando, e logicamente, de 45 em diante, e com a Constituição de 88, reconhece o papel do sindicato, da liberdade sindical. Só que o que nós temos que pensar? Dentro desse conteúdo histórico brasileiro a respeito do sindicato, o que nós temos que refletir na aula daqui para o final do ano é o que o direito sindical ou o que os sindicatos, como ator social, contribuíram para a evolução de direitos sociais. E é muito interessante isso. Aí eu volto num conceitinho para vocês, que é assim. Quinto semestre, nós temos fontes heterônomas de direito, eu já devo ter falado isso, mas vou ter que repetir, fontes heterônomas de direito que provêm de leis que provêm do Estado. Então, o Estado emana normas através do seu poder legislativo. Fonte heteronoma. Tudo que é lei, tudo que é fonte de direito, através da lei, é fonte heteronoma. Tem intervenção do Estado, tem intervenção de um terceiro, que no caso é o Estado. E as fontes autônomas de direito são aquelas em que as pessoas resolvem os seus conflitos e dessa resolução de um conflito sai um conjunto normativo. Ou seja, algo que tem força de lei, que esse é o papel do sindicato. O papel primordial do sindicato é a elaboração de normas para a garantia, para a melhoria da condição social do trabalhador. Através dessa solução de conflitos entre trabalhadores e empregadores, e aí eu falo no sentido de grupos, por isso que é direito coletivo, ou representados por seus sindicatos, e dessa negociação saem normas, conjunto de normas que vão interferir nos contratos de trabalho, que nós chamamos de convenção coletiva de trabalho e nós chamamos de acordo coletivo de trabalho. Convenção entre sindicato dos trabalhadores ou profissional e sindicato econômico ou patronal. Acordo coletivo, sindicato dos empregados ou profissional e determinada indústria X. A retirada da LG em Taubaté, fizeram um acordo coletivo para pagar uma indenização, para garantir as estabilidades, teve um acordo coletivo. Retirada da Ford, também teve acordo coletivo. E olha a importância desse papel do sindicato. Em Ford e LG, por exemplo, na LG teve uma fixação lá, tipo uma espécie de indenização para pagar os empregados. Não sei se alguém aqui foi funcionário da LG. Né? Isso foi feito por acordo coletivo. E, portanto, se é um acordo coletivo,
é uma espécie de contrato coletivo, tanto é que a doutrina fala de contratação coletiva. Se é um contrato coletivo, esse contrato emana normas e, portanto, é fonte autônoma de direito, porque foi resolvido entre sindicato dos empregados e empresa LG. E essas normas criam direitos e obrigações nos contratos individuais de trabalho. Então, todos os empregados da LG que, porventura, essas cláusulas do acordo coletivo não foram respeitadas, e porventura não forem respeitadas, eles podem invocar isso ou ingressar com uma ação trabalhista. Eu não recebi a cláusula do acordo coletivo para extinção, para demissão aqui em massa dos trabalhadores da LG, me garantia 5 salários como indenização. Eu não recebi. E isso como fonte, essa contratação coletiva, como fonte, ingressou no meu âmbito individual, portanto, no meu contrato de trabalho, e eu tenho direito a reivindicar isso individualmente. Então, passando esse exemplo, o papel do sindicato é de suma importância. O artigo 7º da Constituição fala assim: fica garantido todos os direitos que estão nos incisos 29, além daqueles outros que visem a melhoria da condição social. Quais são os outros direitos que não estão relacionados nos incisos 29 do artigo 7º que visam a melhoria da condição social? Aqueles, basicamente, que são negociados, não só aqueles que provêm de legislação ordinária, porventura, que para regulamentar algum inciso do artigo 7º, mas aqueles também reconhecidos, regulamentados e negociados pelos sindicatos das categorias. Essa é a referência do artigo 7º caput, além de outros que visem a melhoria da condição social, as normas coletivas que criam direitos e obrigações para os contratos individuais. Portanto, o papel primordial desse ator social, que é o sindicato, é justamente a criação de normas, e não corte de cabelo, dentista, isso é tudo coisas anexas, mas não é o papel primordial do sindicato nesse sentido. E aí, a gente estudando isso, e a gente verificando isso, de 88 para cá, infelizmente, pouquíssimos sindicatos, e nós vamos ver que nosso sistema sindical é muito inchado, pouquíssimos sindicatos atingiram essa finalidade, ou o que se busca do próprio sindicato. Não tiveram essa capacidade, infelizmente. Absolutamente não tiveram. E se você pega um acordo coletivo, uma convenção coletiva de trabalho, se você pega um acordo coletivo ou uma convenção coletiva de trabalho, muitos deles repetem o texto de lei. Terá direito às férias o empregado que trabalhar 1 ano e deverá gozar dentro de 1 ano. Convenção coletiva e acordo coletivo repete exatamente o texto de lei. O 13º será pago em 2 parcelas, sendo a primeira até o dia 20 de novembro, a segunda até... Poucas convenções coletivas criam algo diverso. E deveria ser assim. Deveria ser assim, porque a convenção coletiva deve levar em conta essa negociação, aonde esse empregado está, qual a situação desse estado, dessa cidade. A gente tem que dar tratamento ao empregado que está trabalhando dentro da capital São Paulo para o empregado que está no interior do Amazonas, por exemplo. Será que o ticket de refeição, o valor do ticket tem que ser o mesmo? Da mesma categoria, por exemplo, metalúrgico. Será que o ticket de refeição tem o mesmo valor? Qual o poder de compra dele em São Paulo com ticket de refeição nesse valor e no interior de Manaus? Tem que se olhar a condição social em que ele está incluso ali, né, para fazer a negociação. O legislador federal e a CLT, ela só pode trazer... Quem tem competência para criar normas de direito de trabalho é apenas a União. Só a União. Não tem outra regra. Só a União. O legislador federal não tem como criar uma legislação para quem vive no interior de São Paulo, na capital, no interior do norte do país. Não tem como. A legislação é igual para todo mundo. Caberia, mas
em outra perspectiva, o que está na Constituição Federal é o nosso patamar mínimo. Caberia aos sindicatos, observando as condições daquela região, negociar outras cláusulas de direito, respeitando o patamar mínimo. Certo, pessoal? Aí semana que vem a gente continua aqui. Ok, professor, obrigado. Maravilha, professor. Grato. Obrigado, professor. Obrigado você. Falou, boa Boa noite, noite aí, obrigado. professor. Valeu. Boa noite. Boa noite, boa noite. Então, eu vou disponibilizar os vídeos das aulas, podem ficar tranquilos. Valeu. Joia, valeu. Falou, abraço, obrigado. Tchau, tchau.